Muito bem-vinda às Crônicas de uma Peregrina. Eu me chamo Lauane Freire e hoje eu quero conversar com você sobre propósito. Pois é, você já se pegou perguntando qual é o meu propósito? Mais uma vez eu quero te dizer que eu já me peguei fazendo essa pergunta várias e várias vezes. Mas por quê? Por que mesmo? Porque eu não estava me relacionando com o meu Criador e eu simplesmente estava me distanciando da minha verdadeira identidade. Quando você tem noção dessas duas coisas, você consegue compreender qual é o seu propósito. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta lá no primeiro podcast, nosso primeiro episódio, e você vai conseguir compreender toda a história até chegar aqui. Quem nunca se pegou fazendo essa pergunta, que levante a mão. Eu não vou levantar, porque eu já me peguei várias e várias vezes perguntando por que eu estou neste mundo, qual é o meu propósito. Primeiro eu quero te dizer que quando a gente compreende a nossa identidade, fica mais fácil da gente entender o nosso propósito. Como lá atrás eu não sabia quem eu era, de fato eu não sabia o que eu deveria fazer. E quando a gente caminha sem objetivo, a gente também caminha sem propósito. O propósito é o objetivo, mas quando eu caminho sem saber quem eu sou, eu caminho sem saber o que eu devo fazer. E diante de um mundo com tantas informações, a gente se perde na busca por entender quem somos. Eu achava que propósito seria tipo a minha missão aqui na Terra. Então eu pensava, a pessoa que nasceu para ser médica, ela se direciona para isso e ela vai cuidar das pessoas. A pessoa que nasceu para ser professora, a pessoa que nasceu para ser dentista, a pessoa que nasceu para N profissões, aeromoça, piloto de avião, mãe do lar, N situações. E na minha cabeça eu já tinha tentado muitas coisas e eu tinha um sonho de ser comissária de voo. Sim, eu tinha o sonho de ser comissária de voo, acho o máximo, acho muito lindo. E ao mesmo tempo eu queria também ser piloto de avião. E quando eu fui estudar para isso, eu descobri que quem pensa nessas profissões foi a fala do meu professor no curso, que quem tem a iniciativa de pensar nessas profissões que pudesse já esquecer sobre família, porque não é uma profissão para você ter uma família, porque você vai ficar o tempo todo longe. Eram essas as falas dele. Então aquilo mexeu comigo e falei, não quero mais, não quero mais, não quero, porque meu foco era casar e ser mãe. Falei, não quero. Eu sabia que eu queria isso, eu me direcionava para isso. E dentro disso, quando eu me vi perdida nessa questão, eu falei, pronto, o que eu vou fazer então? Comecei a trabalhar, fiz faculdade de contabilidade. Não achei que era o meu foco, então eu parei. Passei então a fazer a faculdade de pedagogia. Amei, mas descobri que eu estava grávida e precisei trancar. E ainda assim, eu não me via na sala de aula ensinando literalmente os alunos, as crianças. Eu não me via assim. Comecei a fazer festas para vender. Então eu mudei de cidade, de estado. E não conseguia mais entender como eu faria, sendo que agora eu não tinha minha rede de apoio, que era minha mãe, minha sogra. Quando eu pensei em vender também lingeries e vender produtos de várias coisas, também não deu certo. E aí eu pensei, então para que eu estou aqui se nenhum trabalho me leva a ter um objetivo, a ter um propósito? Qual é o meu propósito? Eu relacionava muito a questão de trabalho com propósito. E é aí que também mora o erro. Por quê? Porque eu achava que ter uma profissão estava relacionado ao meu objetivo, à minha direção, ao meu propósito. E por que isso importa, Lauane? Porque diante de um mundo com muitas opiniões, com um leque gigante de informações, e como diz o Peter Ludwig no seu livro O Fim da Procrastinação, a gente precisa entender que não podemos ter tudo e precisamos fechar esse leque para não ter problemas lá na frente na hora de decidir e agir para não procrastinar. O foco ele se perde em meio a essas informações e muitas vezes, por ter tantas informações, até parece que nós não sabemos de nada.
E isso acontece por quê? Porque diante de muita coisa, a gente acaba ficando obesa de informações. E assim a gente se perde na procura pela informação necessária e, ao mesmo tempo, o foco que nos direciona àquilo que precisamos. Qual é a raiz do problema, Lawane? Bom, primeiro você tem que entender o que é o propósito. O propósito é aquilo que busca alcançar objetivo, finalidade. Quando você entende isso, fica claro que o propósito é aquilo que você está caminhando em direção. Sabendo disso, você precisa compreender que mesmo o propósito de Deus para nós é glorificá-lo. Ele nos fez para glorificá-lo. Então, o meu propósito é glorificar a Deus. Então, a partir do momento que eu entendo a minha identidade, eu me direciono para o propósito de Deus para mim. Sabendo disso, eu começo a entender que não é sobre criar metas sujas, vamos dizer assim, metas sem direção. Eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo, eu vou correr porque todo mundo está correndo, eu vou fazer natação porque todo mundo está fazendo, eu vou ler livros, pelo menos um por mês, porque todo mundo está fazendo. Isso seriam metas sujas, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que se você tem um propósito, você precisa continuar em direção a isso mediante a tudo aquilo que aparece na sua direção. Vamos lá. Você crê em Cristo Jesus. Você então se declara cristã. Diante disso, você sabe que a sua identidade está firmada em Jesus Cristo. Logo, o seu propósito é glorificar a Deus em tudo e qualquer ação, até mesmo no seu trabalho. Por isso, você tem que entender que o trabalho e o propósito caminham juntos, mas é diferente de profissão. Foi o que eu aprendi. O que é trabalho? O trabalho, ele é um conjunto de atividades produtivas, criativas, que o homem exerce para atingir determinado fim. Olha só, eu preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não, hein? Vou repetir para você. Essa é a definição do dicionário no Google. Trabalho é o conjunto de atividades produtivas, criativas, que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, o meu trabalho é glorificar a Deus. O meu trabalho é criar e conduzir e produzir conjunto de atividades que façam isso. Sendo assim, eu preciso entender que todas as coisas que estão diante de mim para serem feitas, elas precisam ser feitas para a glória de Deus. Pensa comigo. Na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 5, e eu amo Efésios capítulo 1 e 2, porque é literalmente como Deus nos vê após nossa redenção em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, do 4 ao 5, nos diz que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos como filhas, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabendo disso, você está aqui para exercer a vontade de Deus. Reflita comigo. Se o seu propósito e o meu é louvar e glorificar a Deus em tudo o que fazemos, por que quando estamos lavando a louça, nós esquecemos disso? Por que quando estamos limpando a casa, nós esquecemos disso? Por que quando estamos lavando o nosso banheiro, nós esquecemos disso? Por que quando estamos mexendo no Instagram, nós esquecemos disso? Por que quando estamos buscando vídeos na internet ou conversas com amigos e encontros e caminhos e passeios que eu faço não estão glorificando? Em tudo nós devemos pensar no nosso propósito, glorificar a Deus. Precisamos entender que ao cumprimentar o meu vizinho, ao
dar bom dia na rua, ao buscar os meus filhos na escola e encontrar com a pessoa que está ali me entregando o meu filho, falar com a professora, atender o meu filho, ouvir o meu esposo, conversar e atender ao meu esposo, tudo isso reflete a glória de Deus. E como aplicar isso na vida real? Já falei. Mas para você fazer tudo isso não é fácil, porque tem dias que você não tá bem, pelo menos para mim tem dias que eu não tô bem. E até mesmo o meu marido fala, nossa, hoje, o que aconteceu? Você não orou não? Você não leu a Bíblia não? Pois é, então é aí a aplicação da vida real. A gente não consegue fazer nada sozinha. A gente não consegue nos direcionar para aquilo que precisa para a glória de Deus se a gente não tiver Cristo em nós. Se o Espírito Santo não estiver nos ajudando, a gente não sai do lugar. E para ele nos ajudar, nossa conexão, a nossa prioridade tem que ser oração, leitura da palavra, meditação, a busca do relacionamento e da presença de Deus para nós. Então, como aqui nós também trazemos sempre a ação, para não dizer que você ficou sem direção ou passou aqui só por passar, eu quero que você olhe para todas as coisas à sua volta e reflita o que você precisa fazer para agir diante dessas coisas com mais gratidão para glorificar a Deus. Faça tudo para Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Sendo assim, você precisa cumprir o que Ele já descreveu para nós. Pensa comigo, Deus nos criou, nos gerou, nos formou para a glória dele. O propósito a vontade dele é feita em nós. O nosso propósito é glorificá-lo. Ele nos fez já sabendo para onde vamos e o que vamos fazer. Nós que precisamos nos entregar de coração e nos posicionar para que ele possa agir. Você entende isso? E é por isso que eu te convido a compartilhar esse podcast com aquela amiga que veio à sua mente, você lembrou que ela também precisa ouvir isso. E ao invés de vocês ficarem falando de alguém diante de qualquer situação, ao se encontrarem, por favor, comentem sobre essa conversa aqui, para que vocês também possam ser cada vez mais edificadas pelo Espírito Santo. Deus abençoe você e me siga nas redes sociais, Lauane Freire e Comunidade Redimida.